Números capítulo 23, a partir do versículo 18, diz-nos assim a palavra do Senhor. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo? Tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Somente até aqui. Vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus? Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs presentes no templo, você que me assiste através da nossa transmissão online, a palavra do Senhor nesta noite nos traz à memória um versículo muito conhecido de uma história não tão conhecida assim. Tenho certeza que você que frequenta a igreja, você que já está há algum tempo no Evangelho, você que já está longos anos no Evangelho, já ouviu essa frase, alguém falando no púlpito, alguém falando numa saudação, o pastor usando em um sermão, essa frase que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É uma frase muito comum, muito familiar aos nossos ouvidos. E como eu dizia, um versículo muito conhecido, uma frase muito conhecida, de uma história não tão conhecida assim. E hoje nós vamos trazer à memória a história que está por trás desta frase. Porque este homem disse que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A história começa com a saída do povo de Israel da escravidão do Egito e a travessia do deserto até chegar à terra prometida. Segundo a Bíblia Sagrada nos conta, cerca de 40 anos eles andaram no deserto. 40 anos transitando em um lugar árido, em um lugar que não há alimento, em um lugar que não há água. E como eles subsistiram? Por um motivo: Deus sustentou o seu povo. E quando Deus sustenta, você pode ter certeza que acontece então essas bênçãos, né, na vida daqueles que confiam no Senhor. E nessa trajetória, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, eles passaram por várias cidades, por vários reinos, e cada reino que eles passavam, cada cidade que eles passavam, eles prevaleciam diante dos combates, diante das lutas, porque era muito comum naquele período a guerra, o conflito entre nações, entre povos diferentes. Então, quando o povo de Israel chegava em uma nação, em um território que pertencia a um outro grupo de pessoas, eles se levantavam contra Israel. Só que em todas as pelejas, Israel saía vencedor. Israel não tomava os territórios, mas ele vencia a batalha e continuava caminhando em direção da terra prometida. E essa história, esta fama chegou ao conhecimento do rei Balaque. O rei Balaque é um rei importante daquele período, que rege, que dirige uma nação por onde o povo de Israel ia passar. E o rei Balaque ouviu a fama. Onde passa Israel, eles vencem as batalhas. Onde passa Israel, eles vencem o território, o povo do território local. E aí o que Balaque fez? Balaque foi procurar
uma ferramenta que muitas vezes nós também buscamos, que é uma ferramenta sobrenatural. Só que a ferramenta sobrenatural, ela só tem natureza perfeita e correta quando ela vem de Deus. Quando não vem de Deus, não é algo abençoado. E por que eu digo que nós também fazemos isso? Nós fazemos tudo que é normal e natural, ou seja, nós trabalhamos, nós conversamos, nós orientamos, nós estudamos, tudo isso é da vida normal. Mas quando eu quero que alguma coisa dê certo, eu vou buscar o sobrenatural. O ser humano vai buscar aquilo que está fora do natural. Por exemplo, a interferência dos atos na minha vida. Então aí a pessoa vai começar a buscar o quê? A astrologia, o horóscopo. Ele vai ler, não saio de casa sem ler o meu horóscopo. O que diz hoje? Aí o horóscopo fala assim: um bom dia para o amor. Ai, você fica todo feliz. É hoje que eu vou encontrar minha alma gêmea, né? Ou então fala assim: tome cuidado nos negócios. Gente, esse tipo de orientação é a mais genérica possível. E todo horóscopo você vai ver lá alguém falando: muito cuidado com os negócios nessa semana. E aí o pastor Milton fala: muito cuidado com os negócios da vida inteira, né? Porque é uma coisa que a gente tem que cuidar. Então o ser humano vai buscar ações fora do normal para atender às suas necessidades. Qual era a necessidade do rei Balaque? Eu quero impedir o povo de Israel. Eu quero que eles sejam destruídos. Então eu vou buscar uma ajuda sobrenatural. Qual foi a ajuda? Ele procurou um profeta chamado Balaão. Preste atenção. Balaão não era um profeta de Israel. Porque Israel teve muitos profetas, e profetas usados por Deus. Mas Balaão era um homem que se envolvia com o sobrenatural, mas não era do povo de Deus. Não era alguém que estava lá com Moisés, não era alguém que estava caminhando com o povo de Israel em direção à terra prometida. E Balaque chamou Balaão, mas não foi nem por favor, contratou os serviços de Balaão. Falou: eu pago para você ir até lá e amaldiçoar aquele povo. Porque se você falar que aquele povo está amaldiçoado, então as coisas vão dar errado para eles. Então Israel não vai prosperar, então Israel não vai continuar e não vai se sobrepor sobre mim no meu território e no meu reino. E Balaão aceitou a proposta, só que Balaque foi inteligente. O que ele fez? Eu te pago só com o serviço completo, porque tem um problema, né? Se você paga antes, pastor Petrônio, às vezes você paga e o serviço não é realizado. Então o Balaque falou: vai lá, amaldiçoa, se der certo eu te pago. E o Balaão aceitou. E lá vai Balaão subir lá num monte, num lugar elevado, para onde dava visão ao arraial de Israel, ao acampamento de Israel. E o que o Balaão foi contratado para fazer? Amaldiçoar, lançar maldição, lançar palavras de destruição, lançar palavras de tudo aquilo que é errado. Só que quando ele sobe no monte e ele vai abrir a boca para falar, olha que coisa interessante. Vamos ver o que está escrito aqui no texto. Nós vemos o versículo de número 20, que diz assim: eis que recebi mandado de abençoar, e pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Quando Balaão foi abrir a boca e para falar assim: esse povo vai ser derrotado, Israel não vai prosperar, nada vai dar certo, eles vão morrer no deserto. Quando ele ia falar isso, o que aconteceu? Deus não permitiu. Deus tomou a boca do Balaão, e o Balaão abriu a boca e falou o quê? Saibam todos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Você me chamou para dizer maldição, mas eu só posso dizer bênção, porque Deus declarou a bênção. Oh glória! Olha que coisa incrível! Ou seja, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi encomendado para trazer destruição para a vida do povo, não pôde ser feito,
Por quê? Porque contra o servo de Deus, contra a serva de Deus, como diz aqui no versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não adianta. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que infelizmente existe um sentimento humano, que ele é tão prejudicial, ele é tão perverso, que ele não só traz prejuízo para a própria pessoa que não enxerga isso, mas ele acaba trazendo prejuízo para os outros. Sabe que sentimento é? A inveja. E talvez você não saiba, tem pessoas que têm inveja de você. Tem inveja do teu casamento, tem inveja da tua condição econômica, e não que sejamos ricos, mas tem inveja que as coisas dão certo para você. Colega de trabalho de vendas, você que trabalha em vendas, você conseguiu bater a meta nesse mês, e quem não conseguiu ainda esse mês vai conseguir em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, né? Deus vai dar graça, vai, tá difícil, né? Ai pastor, já é dia, que dia que é hoje, me ajuda? 10, 11, 12? 12. Ai pastor, já é dia 12, falta 18 dias para fechar o mês, como é que eu vou fechar essa meta? Deus vai te dar essa vitória em nome de Jesus. E você vai ter um compromisso, hein? Quando virar o mês, você tem que dar o testemunho aqui. Você vai ter que falar assim, pastor, lembra que você disse que Deus falou que ia me dar a graça de bater a meta? Bati e venci em nome de Jesus. Fica aí a dívida do testemunho, hein? Então, o que acontece, amados? Quando a palavra do Senhor, quando nós vivemos, voltando aqui à questão da inveja, as pessoas às vezes olham para nós e nos veem, pessoas felizes, pessoas que vão para a igreja, pessoas que estão bem, e têm inveja de nós. E às vezes não percebem, mas dão lugar ao inimigo para pronunciar palavras contra você, contra o seu lar, contra a sua família, em dizer, ai, tomara que meu concorrente de vendas, tomara que dê errado para ele, tomara que ele não venda, ai, tomara que o casamento deles não fique assim tão bem, ai, tomara que alguma coisa dê errado, e isso acontece, gente que quando vê a tua bênção, ao invés de glorificar, fica rangendo os dentes, e gente que quer amaldiçoar, mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, aquilo que o inimigo falou não vai dar certo. Deus está falando, ninguém pode revogar as minhas palavras. Se eu declarei bênção, vai ser bênção. Se eu declarei vitória, vai ser vitória. Se eu declarei que você e a tua casa servirão ao nome do Senhor, pode demorar o tempo que for, mas os seus olhos verão o cumprimento da palavra do Senhor na sua vida. E é isso, amados, que hoje nós precisamos aprender da Bíblia Sagrada. E sabermos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o inimigo declara destruição, Jesus está falando vitória. Se o inimigo está declarando prejuízo, Jesus está dizendo benefício, crescimento, abundância. E aquilo que Deus declarou, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Eu ouvia, todos nós ouvimos nossa irmã Diaconisa dando a saudação, e ela falou sobre o rei Davi. E é muito interessante a história do rei Davi, porque a gente sempre lembra dele lá como rei, né? E até citamos o título, Rei Davi. Só que se você ler na Bíblia, quando ele foi visitado pelo profeta Samuel, e Samuel o ungiu, ele ainda era um jovem. E quando ele recebeu a unção, ele não assumiu o trono imediatamente. Passaram-se muitos anos para que ele assumisse o trono. E imagine alguém que tivesse visto aquela situação, ou mesmo a família que viu Samuel ungindo Davi, quem sabe os irmãos falavam, ué, ele não foi ungido rei? Ele não é o reizinho? Ele continua sendo aqui o nosso irmão, né? Um dos menores aqui entre nós. Ele continua sendo esse pastorzinho de ovelha. Ele continua cheirando natureza. Sabe o que é cheirar natureza? É quando é aquele cheiro natural, né? Ou do ser humano, ou dos animais. Por exemplo, quem vive em fazenda, quando você chega na fazenda, já percebeu perto do curral? Já sentiu aquele cheiro de natureza? Aquilo é cheiro de natureza, né? E Davi tinha cheiro de natureza, ele vivia com os animais ali, ele cuidava das ovelhas, né? O avanço já terminou nos primeiros dias da manhã, primeiras horas da manhã, quando chegava em casa depois no final do dia, irmão Davi, era cheiro de natureza natural, né? Faz parte.
E os seus irmãos talvez desprezavam, não ia acontecer, você não é o ungido de Deus? Olha só, quantas vezes nós somos confrontados por pessoas, até mesmo da nossa proximidade, dizendo, você não vai na igreja? Você não disse que fez a campanha? Você não disse que ia dar certo? Você não disse que a resposta ia chegar? E eles vêm confrontando a nós. Só que eu quero te lembrar, voltando para o texto para você não esquecer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Davi foi ungido rei, passou o tempo que passou, ele teve que fugir, ele se escondeu, ele foi perseguido, mas teve um dia, e ninguém pôde impedir este dia, em que Davi assumiu o trono, e aquilo que Deus falou que aconteceria, aconteceu na vida de Davi. Eu quero lembrar a você, passe o tempo que passar, aquilo que Deus declarou na sua vida, ele não foi homem para mentir, e nem filho do homem para depois se arrepender e falar, eu prometi para você, mas sabe, não vai dar, me arrependi. Não, Deus não falou que ia acontecer? Deus não falou que ia abrir as portas para você? Deus não falou que ia visitar a sua casa? Deus não falou que você sairia dessa situação difícil? Pastor, mas ainda não aconteceu. Espera no Senhor, aprenda a confiar. E por mais que os inimigos queiram te derrubar, por mais que o próprio Satanás queira a sua destruição, irmãos, existe uma palavra superior e muito mais forte, que é a palavra de Jesus sobre a sua vida. Ele declarou que você vai ser abençoado. Então não tem o que mude isso. Ele declarou que os seus filhos serão uma bênção. Pastor, mas você não sabe como é que está minha filha hoje. Eu não estou perguntando como ela está. Eu só estou te lembrando que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele declarou que os seus filhos serão uma bênção, vai chegar o dia que os seus filhos serão uma bênção. Então é muito importante, amados, que nós não nos esqueçamos disso. Existem palavras contrárias? Sim. Eu tenho certeza, a começar de mim, tem muita gente que torce por mim, quer que tudo dê certo na minha vida, quer até que meu time ganhe, apesar que não está ganhando mais ultimamente não, faz tempo que eu não acompanho mais futebol, né? Nem a seleção brasileira, não estou mais acompanhando mais nada agora, né? Melhor não acompanhar essas coisas, mas tem gente que quer tudo de bom para mim, mas você não acha que também não tem gente que olha para o pastor Milton e fala, Pastor Milton, tomara que não dê certo, olha lá, está abrindo igreja lá na Bahia, para quê? Tomara que feche, misericórdia. Mas você acha que não tem? Tem, né? Você acha que, gente, como com você, estou namorando, tem gente que tomara que não dê certo, tomara que não dê certo, principalmente, né, quem gosta dele ou dela, que quer que acabe o namoro para pegar o rapaz, ou a menina, né? Ou então, né, vai buscar o emprego lá, tomara que não consiga, tomara que não ganhe mais do que eu. Gente, tem tanta coisa. Até mesmo você está envelhecendo bonita, e tem gente que fala, tomara que tenha pé de galinha, tomara que tenha pé de galinha, tomara que fique flácida, tomara que não dê. Não é verdade. O cabelo tomara que caia o cabelo, tomara que fique careca. Tem de tudo. Gente que não quer que a sua vida vá bem, gente que não quer você feliz, gente que não quer que você seja abençoado, mas não me importa, Deus já declarou, sobre você está declarada a bênção do nosso Deus. E se tem uma bênção declarada, ninguém pode impedir. Um dia ungiram Davi, não importa o tempo que passou, mas na hora certa, ele se tornou rei. Um dia falaram para pessoas da Bíblia Sagrada, olha, vai acontecer isso. José do Egito teve o sonho e Deus falou, você vai ter feixes se curvando diante de você. E quando ele contou para a família, quase apanhou dos irmãos. Você acha que nós vamos nos curvar a você? Mas foi Deus que declarou. E na hora certa aconteceu. Eu não sei o que Deus falou para a sua vida, só que eu sei que é coisa abençoada. Sim ou não, igreja? Deus declarou uma bênção sobre você, você já tem uma bênção declarada. Então não perca a tua esperança. Deus não é homem para mentir. Ser humano mente. Ainda mais agora nós estamos em tempo de eleição. Vocês já perceberam? Já assistiram aí algum programa político? Né? Todo mundo falando, eu vou consertar São Paulo.
São Paulo vai parecer Nova York. São Paulo vai parecer Milão. São Paulo vai parecer, que mais? Tem gente querendo fazer teleférico em São Paulo. Tem gente, eu vou despoluir o rio Tietê. Quantos anos você já ouviu falar de despoluição no rio Tietê? Eu era pequenininho lá em Barbacena, já estavam falando, né, que iam despoluir o rio Tietê. Promessas, desculpe a sinceridade, muitas delas até mentirosas, falam demais. Falam demais. E o ser humano é assim, ele fala e mente. Só que eu quero guardar essa palavra no meu coração nesta noite. Um dia eu recebi uma promessa de Deus. Você recebeu uma promessa de Deus também? Diga amém. Um dia eu recebi uma promessa de Deus e hoje eu quero sair daqui lembrando dela e guardando essa palavra. Deus não é homem para que minta. Se Ele falou, Ele vai realizar. Deus não é filho do homem para se arrepender. Ele não vai fazer uma promessa ontem e falar para mim, não, Milton, desculpe, eu estava empolgado, eu ofereci demais, eu vou te dar só metade do que eu ofereci. Não, Deus não é assim. Se Deus prometeu 10, pastor Gabarron, Ele não vai dar 5. Se Deus prometeu 100, Ele não vai dar 10. Se Deus prometeu muito, Ele não vai dar pouco. Se Deus prometeu o que Ele vai fazer, Ele não vai deixar de fazer. E preste atenção, ninguém vai impedir o agir do nosso Deus. Creia, confie, e hoje saia daqui com essa esperança. E na tua mente guardado esse versículo tão importante. Eu recebi uma promessa de Deus, e eu sei que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora cabe a mim confiar, acreditar, permanecer, e eu vou viver as respostas do Senhor, as promessas do Senhor na minha vida. Receba essa palavra da parte de Deus, é a palavra de Deus para nós esta noite. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.